O último livro da Bíblia, Revelações, capítulo 1, verso 9, diz: E eu, João, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. A Menorá Viagens Bíblicas leva você para conhecer a Ilha de Patmos. Você vai ver e conhecer pessoalmente este lugar, onde o apóstolo São João escreveu as mais impressionantes revelações dos últimos acontecimentos. E você ainda vai conhecer e percorrer as 7 igrejas do Apocalipse: Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. E do continente asiático, você viaja para Israel, a Terra Santa, onde você vai caminhar nos passos do Mestre. Saída dia 10 de dezembro, retorno dia 23. Ligue e faça agora a sua reserva. 3723-7576. 3723-7576. Começa agora o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Você que não me conhece, eu sou a pastora Thalita Palharim. Pela misericórdia e graça de Deus, eu estou aqui mais uma vez. Você que já conhece, que acompanha as programações, que até está assim com saudades do meu pai, o pastor Ideraldo Palharim, que volta ainda essa semana. Nós vamos estar juntos em novo cenário, tudo novo. Eu e meu pai, logo, logo fique aí aguardando. Você que já conhece, já acompanha, muito obrigada mesmo por nos deixar aí entrar na sua sala, ter esse momento aqui para compartilhar da palavra de Deus com você. Mas vamos lá, vamos dar início logo aí ao que interessa, a palavra de Deus e tudo aquilo que vem do Senhor, porque no programa de hoje você vai ver. No programa Viva a Vida com Paz e Vida, você vai ver o louvor a Deus com a cantora e pastora Thalita Palharim. Você acompanha também Thalita Palharim, a Bíblia e você. Em dezembro, você vai conhecer a Ilha de Patmos. Então fique ligado, mas já nesse início de programa, quero te convidar para estar em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. De domingo a domingo, as igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul estão de portas abertas todos os dias esperando por você. Quarta-feira nós temos a reunião Eu Quero Ser Batizado, às 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e também às 7 horas da noite. Então a reunião Eu Quero Ser Batizado, você precisa ser batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Falar em outras línguas. Nós sabemos que os apóstolos ali começaram a realizar as obras, as grandes obras, ainda maiores que as obras de Jesus, como ele mesmo falou, a partir do momento que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus nessa terra, nós estamos fortes, nós estamos assim, cheios do poder e podemos enfrentar e vencer qualquer situação. Então você que quer ser batizado, nesta quarta-feira às 8, também às 3 da tarde ou às 7 horas da noite. Para saber endereços de Paz e Vida Ministério Zona Sul, ligue 011 3723 7575. 011 3723 7575 ou acesse o site www.pazevida.com. Mas agora vamos louvar ao Senhor. É só clamar. Você é livre em Cristo Jesus. Você pode voar como a águia. O Senhor, ele nos compara à águia, né? Na palavra de Deus. E a águia é uma ave que ela voa acima das nuvens, acima da tempestade. É assim que a águia faz. A tempestade está acontecendo e aí o que ela faz então? Ela toma força. Ela é uma ave que nunca um voo dela é igual ao outro. Ela sempre voa mais alto. O voo dela é sempre assim. Um voo é mais alto que o outro, e mais alto que o outro, e mais alto, sempre dessa forma. E ela passa por cima dos obstáculos, ela passa por cima de qualquer adversidade natural que possa vir contra ela. Ela toma força e ela voa acima da tempestade. E o Senhor nos compara como a águia. Então, querido, querida, preste atenção na letra desse louvor, na mensagem desse louvor, porque
O Senhor, Ele move os céus e terra. Ele move no natural, Ele move no espiritual, para que você seja bem-sucedido, para que você possa realmente se sentir livre como a águia. Você é livre em Cristo Jesus, não é mais escravo do pecado. E você vai passar por cima dessa situação, você vai vencer, porque você pode tudo naquele qual a sua fé está firmada, Jesus. É só clamar! Você pode assistir esse e outros videoclipes acessando o site www.talitapagliarim.com.br www.talitapagliarim.com.br. Acesse o site, acompanhe a agenda, faça downloads, receba as mensagens, também pregações, assista os videoclipes, ouça as músicas no MySpace. Acesse www.talitapagliarim.com.br. Mas eu havia falado antes do meu pai e meu pai tem um recado para nós. Preste atenção aí no recadinho especial que o meu pai, o pastor Ideraldo Palharim, tem para você.
último livro da Bíblia. Revelações, capítulo 1, verso 9. Diz: E eu, João, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. A Menorá Viagens Bíblicas leva você para conhecer a Ilha de Patmos. Você vai ver e conhecer pessoalmente este lugar, onde o apóstolo São João escreveu as mais impressionantes revelações dos últimos acontecimentos. E você ainda vai conhecer e percorrer as 7 igrejas do Apocalipse: Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. E do continente asiático, você viaja para Israel, a Terra Santa, onde você vai caminhar nos passos do Mestre. Saída dia 10 de dezembro, retorno dia 23. Ligue e faça agora a sua reserva. 3723-7576. 3723-7576. Eu tenho certeza que para você será uma viagem inesquecível. O que você acha de você andar na ilha de Patmos? É exatamente isto que você ouviu. O que você acha de você conhecer a gruta, este local onde o apóstolo São João, ele teve as visões de tudo quanto o próprio Senhor lhe revelou acerca dos últimos acontecimentos? Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Você vai conhecer a Ilha de Patmos. E esta viagem, nós da direção da Menorá Viagens Bíblicas estaremos realizando no dia 10 de dezembro, com o retorno no dia 23 de dezembro. Tempo suficiente para que você chegue de volta para o Brasil e relate, inclusive, no Natal, para todos quantos você estará dialogando, conversando, felicitando um Feliz Natal, você contará para este lugar tão impressionante e maravilhoso que você conheceu. Você vai conhecer a Ilha de Patmos. É uma ilha lindíssima. E neste lugar, João, ele foi conduzido e levado e ali permaneceu prisioneiro por amor a Cristo, por amor às boas novas. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos conta, ela nos relata aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, no verso 9, e o texto sagrado nos diz exatamente assim: Eu, João, ele escrevendo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. E o Senhor Jesus o orientou para que escrevesse e conduzisse estas cartas às 7 igrejas da Ásia. E o próprio Cristo disse: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E você vai conhecer as 7 igrejas do Apocalipse. E a Bíblia nos fala: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. De lá, nós tomaremos o avião e viajaremos para Israel, a Terra Santa, a terra da Bíblia. E você conhecerá os lugares mais impressionantes. Tudo quanto você lê na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, acerca dos feitos, dos prodígios que o próprio Senhor Jesus realizou, estes lugares santos você estará conhecendo em Israel e você estará caminhando, andando nos passos de Jesus. Você vai conhecer o Jardim do Getsêmani, você vai conhecer o Muro das Lamentações, o Cenáculo, Nazaré, Galileia, você vai navegar no Mar da Galileia, você vai conhecer Cafarnaum. Então, meu amigo, minha amiga, informe-se, já fizemos o roteiro de uma viagem da qual você não se esquecerá jamais. Eu pergunto para você, você conhece a Ilha de Patmos?
Claro que não. Então você vai conhecer a ilha de Patmos, você vai conhecer as 7 igrejas da Ásia, como também você vai conhecer Israel. Ligue 3723-7576, 3723-7576. Você não pode perder a grande oportunidade agora de você conhecer estes lugares, dos quais você jamais se esquecerá. O último livro da Bíblia, Revelações, capítulo 1, verso 9, diz: E eu, João, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. A Menorá Viagens Bíblicas leva você para conhecer a Ilha de Patmos. Você vai ver e conhecer pessoalmente este lugar, onde o apóstolo São João escreveu as mais impressionantes revelações dos últimos acontecimentos. E você ainda vai conhecer e percorrer as 7 igrejas do Apocalipse: Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. E do continente asiático, você viaja para Israel, a Terra Santa, onde você vai caminhar nos passos do Mestre. Saída dia 10 de dezembro, retorno dia 23. Ligue e faça agora a sua reserva. 3723-7576, 3723-7576. É isso aí, pai. Talvez você que está assistindo pensou assim, nossa, mas dezembro ainda está tão longe. Não está longe não, passa muito rápido, o tempo voa, né? Assim mesmo. E você já precisa começar a se programar. Tem que ser uma coisa programada, já com bastante tempo, pensar direitinho, já se organizar. Então, 3723-7576. A palavra de Deus, aqui no livro de Salmo 37, aqui o Senhor nos fala através de Davi: confie em Deus, no versículo 3. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. A parte A do versículo 3. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. Às vezes, na nossa vida, nós temos assim uma tendência a pensar: ah, puxa, sabe, eu não vou mais fazer o bem. Eu faço o bem para aquela pessoa, para fulano, para Beltrano, e não tenho reconhecimento. Querido, o reconhecimento vem de Deus. Deus é aquele que exalta a tua cabeça, Deus é aquele que te fortalece. Ele está dizendo para você confiar nele de todo o seu coração e continuar fazendo o bem. Não se canse de fazer o bem. Nós também temos em outras passagens da Bíblia aonde nos fala a respeito disso, né? Não se canse de fazer o bem, porque se nós perseverarmos no bem, no tempo certo, nós vamos colher frutos bons do bem que nós fizemos para as pessoas. E algo que você tem que sempre se lembrar é que é muito fácil você amar aqueles que te amam. O Senhor Jesus também falou sobre isso. É muito fácil você amar aqueles que amam você. É fácil você falar bem daqueles que também te elogiam, daqueles que só têm assim coisas boas para falar a seu respeito. Mas é aí, queridos, que nós somos provados. É falar bem daqueles que falam mal da gente. Esse é o verdadeiro evangelho. É assim que a gente vai se parecer com Cristo, sabe? Quando você quiser saber, assim, ter a certeza se aquele crente, ele é um crente espiritual, se ele é mesmo um homem que vive aquilo que prega, perceba essas atitudes, porque é fácil você falar bem daqueles que falam bem, é fácil você amar aqueles que te amam, mas é aí que nós somos provados, é aí a aprovação, sabe? A aprovação é essa, é você amar aqueles que não gostam de você, é você fazer o bem para aqueles que estão sendo pedra de tropeço no seu caminho, é você falar bem daqueles que falam mal de você. E às vezes nós temos essa tendência de desfalecermos no bem,
né? Achar que não tá valendo a pena, achar que eu não vou mais fazer o bem não para aquela pessoa, chega, eu cansei. E aqui no livro de Atos, a gente vê o exemplo de dois homens de Deus. Dois homens de Deus que fizeram o bem, não houve reconhecimento da parte daquele povo, mas eles não desfaleceram não, eles continuaram, seguiram em frente e eles foram prejudicados. Não só não houve reconhecimento, como também eles foram prejudicados. Mas a nossa leve, momentânea tribulação não se pode comparar com aquilo que Deus está preparando para nós, né? Com o peso da glória que vem sobre as nossas vidas quando nós não desfalecemos, quando nós perseveramos. Persevere no bem. Aqui no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 16, diz assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Gente, olha só, né? Eu nem ia parar aqui e falar sobre isso, mas veja que nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos discernir as vozes que nós ouvimos. Veja que essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. E o que ela disse aqui era mentira. Olha o que ela disse, ó. Ela seguia Paulo e Silas aonde eles iam e ela começava a gritar assim, ó: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. O que ela estava falando aqui? Não era verdade? Era. O que ela estava falando aqui? Não soava até como um elogio? Porque ela estava reconhecendo que eles eram homens de Deus, que eles ensinavam como serem salvos as pessoas, como as pessoas serem salvas. Mas nós precisamos estar muito atentos. Preste atenção com isso, que nem sempre o que é bom aos nossos ouvidos vem da parte de Deus. Atenção, guarda isso aí com você. Nem sempre o que é bom aos nossos ouvidos vem da parte de Deus. Porque ela estava falando uma verdade, ela estava falando algo que podia soar até como elogio, reconhecendo aqueles homens como homens de Deus, mas era um espírito maligno de adivinhação. Aquela mulher, ela era escrava do diabo. Não só escrava daqueles homens que faziam dela, né, uma escrava, ganhando dinheiro através da vida dela por causa desse espírito de adivinhação, mas ela era escrava do diabo, escrava de Satanás. Ela estava possuída por aquele espírito de adivinhação. Então guarda isso, que nem sempre, viu, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes nós ouvimos coisas que fazem bem para nós, né? Vem de repente aquela pessoa que diz estar dizendo em nome de Deus que você, sabe, vai assim se casar com aquela pessoa. Tome muito cuidado. Cuidado, às vezes você está ouvindo coisas que você gosta de ouvir, mas não tem nada de Deus aí não. Não é da parte de Deus não. Muito cuidado. Então essa mulher, a gente aprende aqui que nem sempre o que é bom de se ouvir vem da parte de Deus. E aí diz aqui que ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, ele sabia, ele discernia, né? Ele tinha discernimento, ele sabia que era o diabo, que era um espírito de adivinhação maligno. E aí Paulo deu um basta. Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Olha só, ele tinha feito, Paulo, um bem para esta moça. No mesmo instante o espírito saiu, aquela moça foi liberta. Só que sabe o que aconteceu? Continuando aqui no versículo 19.
Quando os donos da moça, que faziam dela escrava, né, viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas, e as autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Veja só que eles tinham feito ali algo benéfico para aquela mulher, mas os seus donos, né, que faziam dela escrava e ganhavam muito dinheiro com aquele espírito de adivinhação que ela tinha, ficaram furiosos, porque aquela moça estava livre, aquela moça estava liberta, ela não ia mais ser escrava de espírito maligno algum. Ela ia ser, a partir daquele momento, uma nova criatura. Foi assim que ela se tornou uma nova pessoa, a partir daquele instante. Só que eles fizeram o bem, e nós vamos falar na próxima programação do desfecho dessa história, das consequências que eles viveram, mas se atente a isso, que eles fizeram o bem e não foram reconhecidos. Aquela mulher não pôde fazer nada por eles. Eles tinham feito bem para ela, mas ela não podia fazer nada por eles. E aqueles homens, os romanos, levaram então os dois que estavam ali para anunciar o evangelho, para pregar a palavra, para fazer o bem, e mandou que tirassem as suas roupas e surrassem aqueles homens, homens que estavam fazendo o bem. Saiba que o apóstolo Paulo, ele foi um dos grandes, né? Ou o grande, vamos dizer assim, desbravador do evangelho, e ele disse em certa ocasião que ele levava nas costas, né, as marcas do que era realmente servir ao Senhor. E ele não se cansou de fazer o bem. Ele chegou no final da sua vida, ele disse: combati o bom combate, né? Corri a carreira, guardei a fé. Ele não desistiu de fazer o bem. Ele continuou até o fim e morreu pela causa do evangelho. Então não se canse de fazer o bem, querido. Não se canse, minha irmã, de fazer o bem, porque a recompensa que o apóstolo Paulo teve não se podia comparar com aquela tribulação, não só aquela, mas todas as tribulações que ele passou, qual em Cristo Jesus ele pôde dizer que eram tribulações leves e passageiras. Então isso que você está passando, por mais que você não entenda ou se sinta magoado com tudo isso, Deus está vendo. E Deus é o teu Salvador, Deus é aquele quem te justifica. E Ele diz para você: olha, isso é leve e é momentâneo. Segue em frente, segue firme, porque não se pode comparar o que eu tenho para você. Continue firme. A gente continua na próxima programação. Eu vou ficando por aqui, o tempo encerrou, é isso mesmo? Ah, nós temos 1 minuto. Eu reforço o convite. Paz e Vida Ministério Zona Sul, 011 3723 7575 é o telefone da nossa central de endereços. Sintonize os 920 AM. Sintonize os 920 AM aí no dial do seu rádio, que é 24 horas de Paz e Vida Ministério Zona Sul. Todos os dias, a qualquer momento, ligou o rádio, você vai estar sendo abençoado através de louvores, através da palavra, através também das orações. Temos orações lá acontecendo de hora em hora. Enfim, para abençoar a sua vida, as programações também, palavra de Deus, não palavra de homem, mas palavra de Deus que causa mudança, transformação para você. Sintonize os 920 AM. Você pode em qualquer lugar do mundo, você que está me assistindo de longe, você que está aí bem distante, em qualquer lugar, você que está aí na Bahia, que nós temos muitos telespectadores assíduos, assim,
fiéis que nos assistem, você pode ouvir a programação da Nacional Gospel Paz e Vida no site, onde você também vê as centenas de igrejas, os endereços de Paz e Vida Ministério Zona Sul. www.pazevida.com www.pazevida.com. Um beijo no seu coração, que Deus continue te abençoando. Fique na paz, fique na bênção e viva Ele, o Senhor Jesus. Em minha vida tudo